Vamos lá. Ela é utilizada para soluções que apresentam temperaturas variantes. Isso porque, com a temperatura mudando, o volume vai dar uma alterada. Então, o cálculo não dispensa o volume. A gente não vai considerar volume. E por que a gente não considera volume? Porque ele varia com a variação da temperatura. E é muito utilizada também na propriedade coligativa, que a Ana Paula vai explicar para vocês mais lá na frente, tá? A molaridade é calculada a partir da seguinte fórmula. W, a molaridade tem como letra representante o W, então é igual número de mols de soluto dividido pela massa do solvente. Então, lembra que a gente falou que N seria sempre número de mols. Então, número de mols de soluto dividido pela massa do solvente. E a massa do solvente, ela tem que estar expressa sempre em quilo. Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer é observar a unidade da massa do solvente. Se tiver em grama, miligrama, centigrama, qualquer coisa diferente de quilograma, tem que converter para quilograma, tá bem? Vamos ao exemplo. Qual a molaridade de uma solução que possui 15 gramas de sal de cozinha, ou NaCl, dissolvido em 50 gramas de água? Então, a primeira coisa aí é 50 gramas, não está em quilo. Deixa eu só encerrar aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa, achar o número de mols de NaCl. A gente já observou que a água está 50 gramas, a gente vai ter que mexer naquilo ali. Vamos mexer no número de mols de NaCl. Como é que eu calculo o número de mols de NaCl? 1 mol de NaCl tem 58,5 gramas. Como eu sei, o exercício deu. Está ali no enunciado. Quantas gramas tem a solução? 15. Então, eu vou ter 0,25 mol de NaCl. Até aí todo mundo já foi? Consegue achar o número de mols assim tranquilo? Então, vamos seguir. ,50 gramas de água é 0,05 quilos de água. Como que eu achei isso? Dividi 50 por 1000. Grama para quilo são 1000. Como grama é menor que quilo, eu tenho que dividir. Se fosse quilo para grama, quilo é maior que grama, eu multiplico. Se eu for usar a fórmula, última oportunidade para o pessoal registrar a chamada. A palavra de hoje é animar. Se eu for usar a fórmula, eu vou usar 0,256, que é o número de mols do soluto, dividido por 0,05 quilos de água. E isso dá 5,12 mol por quilo. Se eu for usar a regra de 3, 0,25 mol de NaCl está em 0,05 kg de água. Em 1 kg de água, eu vou ter quantos de NaCl? 5,12 mol por quilo. Tranquilinho? Dúvidas? ppm e ppb. Parte por milhão e parte por bilhão. Parte por milhão vai indicar quantas partes do soluto estão em 1 milhão de partes da solução. Então, lembrando que 1 milhão é 10 a sexta. Exemplo. Um refrigerante contém
0,1% em massa de benzoato de sódio, um sal orgânico. Qual o valor dessa concentração em partes por milhão? 100 gramas de refrigerante, 0,1 grama de benzoato de sódio. Mas, professora, da onde tirou 100 gramas do refrigerante? Fácil. Tá vendo aquele porcentagem ali? Aquele porcentagem ali me diz que é em 100 gramas, porque tudo que envolver porcentagem é em 100. Então, eu tenho em 100 gramas de refrigerante, 0,1 gramas de benzoato, tá? Em 10 a sexta grama, que é 1 milhão, eu vou ter quanto de benzoato? Então, a nossa regrinha de 3 marota, que eu vi que vocês tiveram aula disso ontem. X vai ser igual a 1000. Então, o que eu falo? A 1000 gramas de benzoato de sódio em 1 milhão de gramas de refrigerante. Então, eu falo que a concentração é 1000 ppm. Quando fala ppb, o raciocínio é todo o mesmo. Só que aí é em 1 bilhão, ou seja, 10 a nona. Podemos seguir? Vamos lá. Diluição. É uma das partes que eu mais gosto. Adoro o tal do CVCV. Nossa, mas resolve tanta coisa isso. Eu não sei se vocês já perceberam, né? Toda a matéria que vai começar eu falo, é uma das partes que eu mais gosto. Eu gosto de quase tudo em física-química, tá? Quase tudo. Tem as coisas que enchem a paciência também. O que é uma diluição? Eu vou pegar e adicionar solvente na minha solução. Pronto, tá diluído. Todo mundo já fez isso, né? Aquela visita chegou, põe mais água no feijão. Tô diluindo o feijão. O Kisuko só tem um pacotinho, mas tem 50 amigos. Então, põe mais água no Kisuko e fica só. A massa de uma solução, após ser diluída, ela vai continuar a mesma. Mas a sua concentração e o seu volume vão mudar. Tá? Tanto é que a gente põe água no feijão para manter a mesma quantidade de grão de feijão que a gente colocou ali, mas poder render mais e poder servir mais gente. Certo? Vamos seguir. Então, a gente tem aí CI, VI, CF, VF. CI, concentração inicial. VI, volume inicial. CF, concentração final. VF, volume final. Certo? Então, a gente falou em solução, falou em diluição. A gente sempre vai lembrar de CV, CV. Mas, professor, olha, se é com o mesmo soluto, o mesmo solvente, não teve reação química, é CV, CV. Vai na fé, que dá certo. Só analisar um pouquinho a questão de solução, que ela vai sair. Um químico deseja preparar 1.500 ml de uma solução 1,4 mol por litro de HCl, diluindo uma solução 2,8 mol por litro. Então, ele tem uma solução que está que ele quer preparar uma solução mais diluída ou menos concentrada, tá vendo? 1,4 mol por litro, a partir de uma solução que está mais concentrada. Eu tenho 2,8 mol por litro. Então, qual o volume que ele tem que pegar dessa solução concentrada para conseguir fazer 1.500 ml de uma solução diluída? Concentração inicial, 2,8 mol por litro. Volume inicial, exatamente o que eu quero. Concentração final, 1,4 mol por litro. Meu volume final, 1.500 ml. Então, vamos lá. CV, CV. 2,8 vezes o volume inicial é igual a 1,4 vezes 1.500.
Então, meu volume inicial tem que ser 750 ml. Eu tenho que pegar... Olha a proporção ali, gente. A concentração final, ela é a metade da concentração inicial, certo? O meu volume final, ele tem que ser o dobro do meu volume inicial, porque eu quero diluir. Se eu quisesse concentrar, eu ia ter que esquentar a minha solução até evaporar essa quantidade de solvente para eu ter uma solução concentrada. Aí eu poderia sair de uma solução diluída para uma solução concentrada. Mas assim, quando eu saio de uma solução concentrada, o volume que eu pego dela tem que ser menor do que o volume final. Senão tem alguma coisa estranha. Podemos seguir? Ficou claro isso aqui? O Henrique, que tinha dado a resposta de 3.000 litros, entendeu por que não é 3.000 ml? Beleza. Mistura de soluções. Quando as soluções são do mesmo soluto. Por exemplo, antes do exemplo a gente tem que falar de como é que é, né? Quando a mistura de soluções é com o mesmo soluto, não há reação química. E o valor do volume final é a soma dos volumes das soluções. Então, se eu tiver várias soluções do mesmo soluto, quiser juntar todas para formar uma nova, eu posso. Aí tem que colocar a concentração de uma, volume de uma, mais concentração de outra, volume de outra. É muito comum a gente fazer isso no laboratório, quando a gente tem várias soluções do mesmo soluto, que foi usado em aula, principalmente laboratórios de aula. Foi usado em aula e sobrou um pouquinho, sobrou um pouquinho, sobrou um pouquinho. A gente soma. Ah, ó, essa daqui tem 30 ml. Então a gente colocou 30 ml de uma solução com concentração 1,2 mol, mais 36 ml de uma solução 1,18 mol. A gente soma para ver no final quanto que a gente vai ter de volume, que volume vai ser facinho de somar, e depois a gente calcula qual vai ser a concentração dessa soma toda que a gente fez. Então, exemplo. Qual a molaridade de uma solução de NaOH formada pela mistura de 60 ml de uma solução 5 molar com 300 ml de uma solução 2 molar? Então, eu tenho muito pouquinha solução com uma concentração alta e um pouco mais de solução de uma concentração mais ou menos. Então, qual vai ser a nova concentração que eu vou ter? Então, vamos lá. Concentração 1, 5 molar. Volume 1, 60 ml. Concentração 2, 2 molar. Volume 2, 300 ml. Concentração final é o que eu quero. Volume final é o volume da primeira solução mais o volume da segunda solução. Então, é 60 mais 300, que dá 360 ml. Aí, a gente vai fazer as contas. C1V1 mais C2V2 vai ser igual a concentração final, volume final. Então, 5 vezes 60, que é a concentração de 1 e volume de 1, mais 2 vezes 300, que é o de 2, vai ser igual a concentração final vezes o volume final. E isso vai ser igual a 2,5 mol por litro. Foi até aí? A magnetita é um importante minério de ferro que tem a propriedade de ser atraído pelo ímã. Uma das aplicações desse minério são as fitas de áudio, que não é da época de vocês, cassete, e vídeos de VHS, vídeo cassete, que também não é da época de vocês. Um óxido de ferro que contém 72,4% em massa de ferro
tem fórmula empírica ou fórmula mínima. Então, tem dois jeitos de fazer isso. O jeito desesperado. Qual é o jeito desesperado? A massa molar aqui é 160 gramas, por exemplo, da letra A. Aí o exercício está dizendo que 72,4% é ferro, né? Então, você faz 72,4% de 160 e vê se isso é a massa de ferro que tem aqui. Se for, pronto, já achou. Esse é o jeito desesperado, porque se for a letra E, você faz esse tanto de conta. Vou mostrar o jeito químico de ser. Vou pelo menos tentar. Ah, Bruna, agora você apareceu. Depois eu faço o exercício que você estava pedindo. 2 a lista 2, né? Vamos lá. Oi, mesinha, vamos funcionar, meu bem. Ai, obrigada. Eu tenho ferro e tenho oxigênio. Aí ele me disse que o ferro 72,4% de ferro e 27,6% de oxigênio. Como que eu vou saber qual é a fórmula disso aqui? Da onde saiu 27,6% de oxigênio que o exercício não falou? Eu só tenho ferro e só tenho oxigênio. Tudo é 100%. Se o exercício me deu a porcentagem de ferro, é só eu pegar 100 menos isso e eu vou ter a porcentagem de oxigênio. Ok? Então vamos seguir. Tem várias maneiras de fazer. Qual é a maneira que eu faço e que eu gosto mais? Eu vou supor que a massa molecular disso é 100 gramas. Por que 100 gramas? Porque eu estou mexendo com porcentagem. Aí trabalhar com 100 vai facilitar minhas contas. Então, se eu supondo que a massa molecular é 100 gramas, então a massa de ferro que eu vou ter vai ser 72,4 gramas e a de oxigênio 27,6 gramas. Até aí? Foi, né? Tá. Só que eu quero saber qual a quantidade. O que eu quero é esse númerozinho aqui de baixo. Certo? Eu quero saber essa quantidade aqui. Essa quantidade aqui é um número de átomos. Como que eu vou achar o número de átomos? Da mesma forma que a gente acha o número de mol. Qual é a massa molecular do ferro? 56. Do oxigênio? 16. Então, eu tenho que pegar aqui o ferro. Setenta e 72,4 gramas dividido por 56. Isso aqui é 1,29. Oxigênio, 27,6 gramas. Opa. Dividido por 16. Isso aqui é 1,73. Tá. Acabou a química. Agora é só a matemática. Por que só a matemática? Vocês nunca viram um composto que vai estar, por exemplo, ferro 1,3, oxigênio 5,4. É sempre o número inteiro aqui. Isso ficou muito feio. É sempre o número inteiro que eu tenho aqui. Não posso ter ferro 1,3, oxigênio 5,4.
Eu tenho que ter números inteiros. Então, esses números que eu achei aqui são a quantidade de átomo que eu tenho de ferro e oxigênio, supondo a massa molecular 100. Qual a mágica que eu vou fazer para aparecer o número inteiro desses dois aqui? Na matemática, tudo que você faz para um lado, se você fizer para o outro, dá certinho. É possível. Então, aqui eu vou dividir por 1,29. Aqui também. Igual dividido por igual, 1. E essa conta aqui, ela dá 1,34. Aham. E agora? O que eu vou fazer para esse 1,34 virar um número inteiro? Vou ter que multiplicar. Se eu já dividi aqui, agora eu tenho que multiplicar. Aí eu venho aqui no meu rascunhozinho e dou uma conferida. Se eu fizer 1,34 vezes 2, isso dá 2,68. É muita coisa para arredondar para 3. Mas se eu fizer 1,34 vezes 3, isso dá 3, não, eu ia errar de novo. 4,02. Muito melhor de arredondar isso aqui para 4 do que esse daqui para 3. Então, eu tenho que pegar esses dois números aqui e multiplicar por 3. Então, esse aqui vai ficar 3 e esse aqui vai ficar 4,02, que a gente vai arredondar para 4. Então, a fórmula do composto que eu quero é Fe3O4. Dúvidas? A fabricação de óxido de etileno a partir do eteno é representada pela equação, essa equação que está aí embaixo. Em um processo industrial, cada 28 kg de eteno produziram 22 kg de óxido de etileno. Logo, o rendimento desse processo é... Então, vamos calcular o rendimento. Vamos lá. Lá da equação, vamos tentar colocar as duas aqui bonitinhas. A equação é essa aqui. E ela me diz que 1 de C2H4 está para 1 de C2H4O. Porque ele quer eteno com óxido de etileno. Eu só peguei o óxido de etileno e escrevi da fórmula molecular. 2 de carbono, 4 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ok? Primeiro passo. A massa molar dos dois aqui. Carbono é 12. Hidrogênio é 1. Então, aqui, massa molar, 28 gramas. Aqui é pegar 28, somar com 16, que vai dar 44 gramas. Aqui embaixo, a massa dada. 28 quilos. E eu vou ter quanto? Aí aqui, daqui para cá, multipliquei 1000 para virar quilo. Então, daqui para cá, vou multiplicar por 1000 para virar quilo também. Então, vai ser 44 quilos de C2H4O. Só que ele quer rendimento. Ele fala que produziu 22 quilos. Então, 44 quilos
seria 100% de rendimento. 22 quilos, quantos por cento? 50%. Tranquilo? Dificuldade? Tô calma. Aqui 44. O quilo ou o grama? Grama. Ó. Carbono é 12. 12 vezes 2, 24. Hidrogênio, 1. 1 vezes 4, 4. Oxigênio, 16. Mais 16. Você soma isso aqui, dá 44. Tá, vou explicar de novo. Deixa eu fazer assim que é mais fácil. Ó. Mas é fácil, gente. É C2H4 está para 1. Igual não, né? Está para. De C2H4. Ó, eu tô vendo que vocês estão com dificuldade com massa molar, né? Então, vamos fazer massa molar devagar aqui. 2 vezes 12 mais 4 vezes 1. Isso está para 2 vezes 12 mais 4 vezes 1 mais 16. Molar, gente, o que eu fiz? A massa molar, eu fui lá, vi que a massa do carbono é 12, do hidrogênio é 4. Massa molar, 2 vezes a massa do carbono, 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, 1. Então, isso daqui dá 28 gramas. Massa molar. Do óxido de etileno, 2 vezes a massa do carbono, 12, mais 4 vezes a massa do hidrogênio, 1, mais 16. Então, 44 gramas. Daqui que surge 44. Massa dada, 28 quilos. E isso aqui eu quero descobrir. O X aqui, daqui para cá, mudou para quilo, não foi? Então, daqui para cá, eu só vou mudar quilo também. Então, 44 quilos de óxido de etileno. 44 quilos, eu teria rendimento de 100%. Mas o exercício disse que formou só 22 quilos. Então, 22 quilos, eu vou ter qual rendimento? 50%. Descobriram de onde veio a massa molar? Agora ficou mais fácil? Vamos lá, questão 1. A decomposição térmica do nitrato cúprico é representada pela seguinte equação. Essa equação linda aí. Calcule a massa de óxido cúprico, ou seja, óxido de cobre aqui, ó. Então, ele está relacionando óxido cúprico, que tem um 2 ali. Então, 2CuO, com quem? A partir da decomposição de 500 gramas de nitrato cúprico, que é esse aqui. Então, 2 de CuO com 2 de CuNO3, 2. 2 com 2, então a gente pode fazer 1 para 1. Tá? Tá. Primeiro, vocês perceberam que eu nem prestei muita atenção no exercício, não. Só queria saber quem estava relacionando o que com o que. Então, coloquei o que relaciona o que com o que. Primeira linha, massa molar. Então, cobre 64. Me ajuda a fazer essa conta aí enquanto eu vou falando.
64 cobre, Sério? mais 16. Aqui, 64 mais 16. Esse. Dá 70, 70 mais 10, 80. De cabeça eu também fazia. Cobre 64. Aí aqui, ó. 2 vezes 14 do nitrogênio. 2 vezes 14. Mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 16 do oxigênio. Então, eu tenho 64 mais 28 Mais 28. mais 96, que é 16 vezes 6. Tá. 160, 188. 188 gramas. Beleza? Massa molar aí, acompanharam? Massa que o exercício deu 500 gramas de nitrato cúprico. 500 gramas de nitrato cúprico. Ah, mas eu vi uma pureza ali. Então eu vou usar 500 gramas? Não. Eu tenho que vir aqui no rascunhozinho para fazer uma conta antes. Vamos lá. 500 gramas. Se o meu reagente fosse 100% puro. Mas ele é só 75% puro. Então, quanto que vai ser aqui? 75 vezes 5, 375 gramas. Então, primeiro eu fiz a pureza aqui. Ô, letrinha. Aqui eu não uso 500, porque eu não tenho 100% de pureza. Eu uso 375 gramas. E isso aqui vai ser o quê? Isso aqui é a massa dada. Aí eu vou ter vezes 80 dividido por 188. 159,57 gramas. Dúvidas? Henrique, você vai usar no final quando for rendimento. Se for pureza, tem que sempre usar no início. Falei isso muito na aula quando eu expliquei. Pureza sempre no início, rendimento sempre no final.